você está? Estamos de volta, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Sim, Jesus é a única solução. Sem a cruz só há condenação e perdição. Graças a Deus pelo amor de Deus por nós. Estamos em março de 2022, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos lá. Antes da mensagem, deixa eu dar aqui uns avisos para você. Quero pedir para você se inscrever lá no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento, tá bom? Vai lá e faça isso. Também quero pedir para você dar o seu like e comente o que você acha. A gente quer um feedback seu. Tá bom? Deus abençoe muito você que está aí nos assistindo e ouvindo a gente, a todos vocês, em nome de Jesus. Não importa a sua religião, seu credo religioso, se você vai à igreja, se você não vai, isso daqui não me interessa. Interessa apenas que eu quero falar de Jesus, do amor de Deus, da graça de Deus, do evangelho de Jesus. A solução de Deus para o homem, a única solução. Tá bom? Hoje o título da mensagem é Se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. O texto bíblico é o de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. Vamos ler. Deixa eu ler aqui para você, para a gente. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me, disse o leproso para Jesus. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Jesus disse para ele: olha, não diga nada a ninguém. Não é fácil. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muita coisa e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Os três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos conhecidos como sinóticos, narram este acontecimento. Isso mostra a veracidade e a importância deste acontecimento. Se trata de um encontro pessoal desse homem leproso com Jesus. E ele é muito significativo, tem um sentido muito grande, muito maravilhoso. A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que esse leproso se aproxima de Jesus. A situação do leproso naqueles dias, nos dias de Jesus, era muito difícil, muito complicada para uma pessoa que tinha lepra. Devido ao contágio, o leproso tinha que ficar isolado. Pela lei de Moisés, a pessoa se tornava impura. Você não podia chegar perto, não podia tocar, nem nada. Você ficaria contaminado. E eles eram considerados também amaldiçoados por Deus. Eram seres como mortos-vivos, andando. Ninguém dava bola, ninguém ligava. Lucas, na sua narrativa, diz que ele estava cheio de lepra, ou seja, era o último estágio da doença. A aparência física desse homem deveria ser muito feia, além do mau cheiro, era uma coisa horrível, você olhando essa pessoa externamente. E ele também deveria sofrer muito. E o texto bíblico, como a gente viu, diz que ele se aproxima de Jesus. O verso 40 diz que ele se aproximou-se de Jesus, o leproso se aproximou de Jesus. Agora veja bem,
se existia todas essas regras, ele não poderia nem aparecer na cidade, ele tem que ficar fora, lugares ermos, abandonado, em cavernas, em buracos, distante da sociedade e da população, do povo. Você imagina a dificuldade desse homem se aproximar de Jesus, aqui aonde tem gente, onde está povoado, onde tem pessoas à volta de Jesus. Ele teve muita dificuldade. Ele podia ser apedrejado. Mas quando ele aparece, todo mundo foge, corre. E Jesus fica ali, parado. E esse homem se aproxima e Jesus não foge dele. Aí quando ele chega, ele consegue se aproximar bem pertinho de Jesus. O texto bíblico diz que ele cai de joelhos. Cai de joelhos. É rendição extrema a Deus. Veja bem, uma das coisas que dificulta muito as pessoas receberem a bênção de Deus é isso. Reconhecerem o seu pecado, a sua dificuldade. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, às vezes as pessoas não recebem a bênção de Deus porque elas não se reconhecem, elas estão precisando, mas parece que não está precisando. Esse homem aqui era vida ou morte, era vida ou morte. Depois desse encontro com Jesus, se a situação dele não se resolve, o futuro dele era muito negro, muito escuro, horrível, sem esperança. Então, quando ele se aproxima de Jesus, ele cai de joelho e ele roga, ele clama, ele diz para Jesus: se quiser, pode purificar. Ele confia que Jesus tem poder para purificá-lo. Ele deve ter ouvido de Jesus, o que Jesus fazia, os seus milagres, as suas curas, e por isso ele diz para Jesus: se quiser, pode purificar. Veja que esse leproso, ele não impõe e nem obriga Jesus a purificá-lo, apesar da sua dor, do seu sofrimento, da sua necessidade, de que aquele momento era decisivo para a vida inteira, o futuro inteiro dele. Ele diz: se quiseres, pode purificar. Ele deixa isso para Jesus decidir: se quiseres. Veja que ele não age como um comportamento pagão que a gente vê muito hoje no meio do cristianismo, no meio evangélico. Repetição de oração, de corrente, de clamor e sacrifício. Eu dou oferta, eu faço isso, barganhas com Deus. Deus, o Senhor vai me curar, o Senhor tem que me curar. E fica naquela briga, naquela guerra. Isso é comportamento de pagão que fica prometendo aos deuses fidelidade, fazer sacrifício, forçando os deuses a responder, fazendo negócio. Não. Esse homem, qualquer um de nós sabe da dor e do sofrimento desse homem, pelo amor de Deus. Esse momento é tudo na vida dele. E ele não diz: o Senhor tem que me curar. Pelo amor de Deus, cura, 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 não tem outro jeito. Ele clama e diz: se quiseres, pode me curar. Eu sei que tem poder, mas é uma coisa que depende de ti. O seu clamor não é a sua vontade que deve prevalecer no seu sofrimento, na sua dor, na sua possibilidade do seu futuro. Não tem mais futuro nenhum, ser de escuro, horroroso. Ele vai vegetar na terra. Mas ele não impõe a sua vontade. Ele não impõe a sua vontade. Não é a vontade dele que deve prevalecer. Nem assim, nem nesse momento. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Se tu queres. Quem é discípulo de verdade de Jesus confia que Deus fará o melhor para ele. Portanto, quando você tem uma necessidade, você apenas caia diante de Deus e peça para Ele curar, te abençoar, intervir na sua vida, seja lá o que for a sua necessidade. Mas você não tem que ficar barganhando, negociando, fazendo um monte de estratégia, de táticas para Deus te abençoar. Olha, tem um segredo se você fazer isso, fazer aquilo. Não. O segredo é cair de joelho, mostrar humildade diante de Deus e dizer: eu sei que o Senhor tem poder. Então eu estou aqui. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Se o Senhor não quiser, o Senhor deixa-me como leproso. Mas aí eu vou ter consciência, eu vou saber que o Senhor quis assim, eu como leproso na terra até o último dia. Acabou.
Não tem barganhas no meu clamor, na minha oração, ainda na minha dor com Deus. Você está entendendo? Agora, como foi a reação de Jesus diante dessa situação? Quando você chega perante Deus assim, cai, se humilha, coloca Deus para Deus dizendo, se tu queres, o Senhor sabe da minha necessidade, sabe da minha dor. Qual foi a reação de Jesus? Como você acha que Deus reage ao sofrimento humano, ao seu sofrimento? Tem muita gente que acha que Deus não está nem aí, que Deus nem sabe, nem vê, Deus não quer nem saber, o mundo que se dane, você que se vire com a sua dor, com o seu sofrimento. Devido a tantas desgraças no mundo, as pessoas vão se tornando incrédulas, cínicas, sem esperança, sem crer de verdade mais que Deus pode visitar o mundo. Como foi a reação de Jesus? O que Jesus fez por aquele homem? O que ele pode fazer por você? O texto, verso 41, diz que Jesus, profundamente compadecido, a primeira coisa que Jesus faz é que ele se compadece desse leproso. Eu quero dizer para você, não importa o que você está sofrendo, não importa se é câncer, eu já vi cada coisa na vida que você não imagina. Eu já vi muita gente sofrer e morrer com sua dor e seu sofrimento. Eu já vi. Mas eu quero dizer para você que Deus se compadece de você. E mais do que isso, o texto diz que ele estendeu a mão, e esse estender a mão aqui, na verdade, é um grande sinal de Deus. Deus estendeu a mão para aquele homem. Deus estendeu a mão para aquele homem. É maravilhoso saber que Deus está com suas mãos estendidas para nós, é sinal de que Deus quer nos abençoar, Ele está a meu favor, que eu não sou amaldiçoado como o entendimento era daquele povo com relação àquele leproso. Isso daí é amaldiçoado, é um desgraçado. Não, quando Jesus estende a mão, ele é como se dissesse, eu te amo. Eu te amo. Eu sou a teu favor, você que está sofrendo, você que está aí com dor, você que está desesperado, você que está nessa desgraça, eu te amo. E mais, o texto diz que Jesus tocou. E aqui literalmente quer dizer que Jesus o abraçou. Imagine Israel, ninguém faria isso. Os religiosos, os sacerdotes, sumos sacerdotes, ninguém, o povo, ninguém faria isso. Nem a própria família desse homem faria isso. Mas Jesus toca, o abraça. É mais do que estender a mão na direção, é toque físico de Jesus naquele homem. Veja só, Jesus é Deus encarnado, Deus desce do céu para tocar em nós, para tocar naquele homem. Tocar naquele homem é o mesmo que tocar em mim, tocar em você. João fala dessa presença de Deus entre nós, lá em 1 João 1:3, na primeira carta dele. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhando e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. João continua e diz, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo. Que maravilhoso, que palavra! E depois de tudo isso, de compadecer, de estender a mão, de tocar nele, Jesus diz a palavra poderosa de cura. Quero, fica limpo. Ele disse, se tu queres, eu estou aqui humilde, estou sofrendo. Se não fazer isso agora, nunca mais, eu não sei como vai ser o dia meu de amanhã. Se tu queres. E Jesus diz, é claro que eu quero, fica limpo. E gente, quando Jesus diz eu quero ficar limpo, não tem ninguém mais com poder de se opor à vontade de Deus, saiba disso, quando Deus quer, nem o inferno, nem ninguém pode se opor à vontade mais de Deus.
Deus quer te purificar dessa lepra que você tem, que te isola, que te separa das pessoas, que faz você feio, que tem gerado sofrimento. Talvez a religião te machucou você. Eu não sei o que está fazendo você sofrer, o que está fazendo você ter uma vida muito difícil, afastado talvez de parente, da sociedade, das pessoas, se é o seu nível social, o seu nível intelectual, eu não sei. Saiba, Jesus não vai fugir de você, Jesus está te esperando. Ele desceu do céu para isso, para se aproximar, ele veio do céu para se aproximar. Pode se aproximar dele, não importa a sua lepra. Não importa. Interessante que depois de Jesus dizer eu quero ficar limpo e esse homem ser curado, Jesus faz uma veemente advertência para esse homem. A primeira coisa que Jesus diz para ele é: não conte para ninguém. Olha o verso 44. Olha, não diga nada do que aconteceu a ninguém. Parece brincadeira, as pessoas não entendem, porque mas como que pode Jesus fazer uma coisa maravilhosa na minha vida e ele tampa minha boca? Deus não quer que eu fale. Trava a minha língua. Não conte a ninguém. Jesus pede o impossível para aquele homem. Mas a pergunta é, por que Jesus pediu aquilo? Quando você lê o verso 45, você percebe que no verso 45 divulga aquela notícia divulgada, e aí Jesus não pode mais nem andar, nem se mover, as multidões, vem aquele monte de gente, Jesus não consegue sair do seu lugar mais, fica travado, preso pelas multidões. E Jesus queria impedir essa reação louca da multidão, porque a multidão sabia, conhecia quem era aquele homem. E esse milagre ia gerar um choque, uma loucura no povo. Pronto? Você está entendendo? Então, os milagres passariam a ser o foco do povo, e não o ensino de Jesus, como acontece muito no Brasil, nessas igrejas evangélicas. As pessoas vão em determinados lugares por causa de milagre, 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 milagre. E as pessoas se esquecem, se você aprender de Jesus, os milagres acontecerão na sua vida, automaticamente. E mais, Jesus estaria se expondo muito, e isso era perigoso. Ele precisava de tempo para continuar pregando, anunciando o reino de Deus, e quanto mais ele se expusesse, mais multidão se aglomerasse e seguisse ele, aquilo lá ia chegar perante o sumo sacerdote, a religião, os romanos, e isso era perigoso. Jesus poderia ter vida curta. Você está entendendo? Hoje há muita propaganda sobre milagres, mas muito pouco milagre de fato acontece. Há muita propaganda, muita emoção, muita disque, muita ilusão, mas milagre de fato são poucos. A grande prova é que se você pegar e dizer assim, olha, essa pessoa que diz que foi curada, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu vou conhecer a vida dela, vão dizer que é perseguição, vão dizer que você não acredita, vão dizer que você é doido. E o mais incrível é que muitas das pessoas que dão testemunho de cura ficaram nos hospitais, lá foram curadas, melhoradas, saradas, vieram para a igreja e aí vai ter testemunho dizendo que foi só Deus que curou, em vez de dizer, irmãos, eu estive no hospital, eu tomei remédio, Deus me abençoou, eu estou aqui para dizer que Deus usou a medicina. E aí muitos pastores, para se aproveitar, né, para ganhar apoio, usa isso dizendo que foi só Deus que curou. É muito feio isso daí, tá bom? Muito feio. Se foi só Deus, foi só Deus. Se não foi, a gente tem que dizer que a medicina, que a pessoa tomou remédio, que ela foi no hospital. Não tem nada errado, tá bom, gente? A gente só precisa ser honesto e não mentiroso, porque aí fica complicado. E mentir em nome de Deus, aí fica pior ainda, tá bom? E outra coisa que Jesus pediu para esse homem, além de não divulgar, Jesus pediu para ele o seguinte, no verso 44, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então, o fato disso já serviria de testemunho, ele não precisava ficar fazendo aquela agitação toda.
Porque quando ele fosse ao sacerdote mostrar lá o que aconteceu e fazer o sacrifício que ele tinha que fazer, significava sua reintegração à sociedade, já que pela lei, pela religião, ele estava afastado. O fato do sacerdote saber que ele não era mais impuro, que ele foi curado, ele podia voltar e estar em contato com o povo de Deus, com a sociedade, com as pessoas. Ele precisava dessa aprovação. Você está entendendo? E o que ia acontecer? Ele ia voltar à sua vida normal. E eu quero dizer para você aqui, Deus quer que você volte à vida normal. Não precisa hoje ir lá no sacerdote mais mostrar nada, tá bom? Hoje não precisa mais disso. Mas Jesus apenas vai dizer a palavra: quero, seja limpo, seja curado, seja sarado. Essa é a palavra de poder de Jesus para você. Jesus quer que você volte para a sociedade, para a sua família, para os amigos, para a vida, para o trabalho, para o mundo, para a esperança, para a alegria, para a normalidade. Jesus quer isso. Você está entendendo? E agora você veja bem, quando ele fizesse isso, esse leproso desse lá o seu testemunho, fizesse o seu sacrifício, era um testemunho de que o Deus de Israel estava agindo, fazendo. Deus estava através de Jesus agindo em Israel. E que isso era sinal do Messias estar presente. Deus operava por meio de Jesus. Ou seja, isso mostrava que Deus era livre. Não era só sobre a religião de Israel que dizia o que fazer. Porque esse homem leproso, perante a religião, ele estava impuro, estava condenado, afastado da sociedade. Agora não, Jesus quebra todas essas regras, essas leis, esses protocolos religiosos, tudo que a oficialidade religiosa está impondo. Jesus rompe com isso tudo, com esse sistema oficial. Sem autorização do sinédrio, do sacerdote, da religião, e cura. E ele vai lá e dá esse testemunho. Aí eles vão ficar alerta e dizer: quem é que está fazendo isso? O que está acontecendo em Israel? É o mesmo que eu quero dizer para você. Jesus opera independente do tal líder religioso. Eu só sou liberto se eu for na igreja A. Na igreja A, expulsa demônio. Na igreja B, tem revelação. Na igreja C, tem milagres. Para com isso. Jesus não está nem aí para esse tipo de coisa. Abra o seu coração aqui e agora. E você vai ver ele operar na sua vida, independente do apóstolo tal, do bispo tal, da oficialidade religiosa. Aliás, eu quero dizer para você que Deus está operando muito mais fora do sistema religioso. Fora do sistema religioso. O sistema religioso só quer fazer propaganda. O sistema religioso só está interessado em prédio, em grana, em poder político, em fama, essas coisas. Eles vão sugar você, chupar você. São vampiros. São vampiros, gostam de sangue. Você está entendendo? Jesus cura esse homem de maneira discreta. Discreta. Simples. Quero, fica limpo. É com você e Jesus. É com você e Deus. O resto é propaganda enganosa. E daí? Qual é a sua lepra? O que está te causando incômodo? O que está te afastando da sociedade, da sua família, de amigo, de filhos? O que está fazendo você ficar isolado? O que gera dor? O que gera sofrimento? O que não dá perspectiva de futuro para você? Esse leproso se aproxima de Jesus, não quer saber o que vão fazer com ele. Na verdade, todo mundo foge, Jesus não. Ele cai de joelhos. Essa humildade. Reconhece dessa necessidade. Eu preciso de ti, Deus. Essa entrega extrema. Você está assim? Então faça isso. Se entregue de maneira radical a Jesus. Eu preciso, eu me entrego, eu necessito. Olha a minha dor, olha meu sofrimento. Se tu queres, e eu quero dizer para você, Jesus quer. Ele disse, fica limpo. Ele tocou nele, abraçou e disse a palavra de cura, fica limpo. Tá bom? Então, meu querido, em nome de Jesus,
Deus é livre da religião, Jesus é livre de tudo, e Ele faz as coisas muito simples, muito discreta. Hoje, se você estiver precisando de uma intervenção divina de Deus, abra seu coração. Ele vai operar na sua vida. Creia. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu não sei quem é essa pessoa que está aí me assistindo, me vendo, mas o Senhor conhece ela. O Senhor conhece aquilo que é como se fosse uma lepra, uma dor, um sofrimento, aquilo que isola, que machuca. Talvez essa pessoa já foi até nesses lugares de cura, de revelação, de milagres, e nada, meu Deus. O que aumentou até o seu sofrimento. Mas eu quero em nome de Jesus, porque eu sei que nesse encontro só do Senhor com essa vida, somente de Jesus com essa pessoa, pode resultar num milagre maravilhoso. Caia diante de Deus, de Jesus, se abra para Ele de verdade. E Ele vai dizer a palavra de milagre, de poder que você tanto precisa. Fique limpo, seja sarado, em nome de Jesus. Amém, amém. Tá bom? Deus abençoe você bastante, você ou vocês que estão aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Muito, muito, muito mesmo. Que Deus abençoe você. E que essa palavra de Deus possa fazer grandes coisas no seu coração e na sua vida, tá bom? Foi bom para você? Eu peço que você divulgue grandemente o que você puder fazer essa palavra para muita gente em nome de Jesus, tá bom? E logo mais a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. Deus abençoe todos vocês. Amém.